Já havia dado aula na IBD, mas no culto, de fato, é a primeira vez e confesso que quando o pastor propôs a ideia foi bastante desafiante e um grande desafio, porque levar a palavra aonde quer que seja é uma grande responsabilidade. Mas também aprendemos que quando é da vontade de Deus, Ele nos capacita e Ele vem, através de nós, falar com outras pessoas. Então, depois de bastante oração e pensar mesmo, aceitei e agora estou aqui. Como o Edson disse também, provavelmente vai ser mais rápido do que o que ele disse. Mas foi muito bem preparado e acredito que é um grande desafio, um novo desafio para todos nós, né, levar a palavra. Então, como esse grande novo desafio, nós começamos há uma semana atrás o ano de 2017. E todo começo de ano nós temos planos, nós fazemos metas, como se fosse uma grande segunda-feira. Segunda-feira é o dia que a gente vai começar nossas coisas, é o dia que a gente começa uma vida mais saudável, que a gente prepara para fazer a prática de esportes, enfim, realmente é um dia que nós planejamos, às vezes, para fazer isso. E o mês de janeiro, né, primeira semana de janeiro, a gente sempre tem essa ideia de preocupações, de novos planos. Tem também as preocupações das contas de início de ano e PVA, IPTU, contas da casa, escola nova para o filho, e tudo isso nos traz preocupações. Tudo isso vem falar ao nosso coração às vezes, e nós, como seres humanos falhos que somos, dá aquele medo, aquela ansiedade, gera uma preocupação e, consequentemente, também gera um planejamento do que nós queremos fazer. Mas e se tudo que nós planejamos no mês de janeiro não der certo? E se aquilo que eu quero pro meu coração, dentro do meu coração, para a minha vida, para o meu ano de 2017 não der certo? Aonde vai estar a minha esperança quando isso não for da maneira que eu quero, quando esse ano não for da maneira que eu quero, ou seja ele do jeito que for? E é isso que eu preparei para hoje, para falar um pouquinho disso, para expor para vocês um pouquinho disso. Vamos abrir então lá em Lucas, capítulo 12, o versículo 22 até o 34. Se alguém vê algum irmão que está sem Bíblia, por favor, auxilie, ajude, e também para que todos possamos ler aí a palavra de Deus e ficar tranquilos. Todo mundo já achou já? Lucas 12, versículo 22 até o versículo 34. Vamos então ler a palavra aí que o Senhor nos tem. 22 ao 34. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves.
quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupam com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que beber ou comer, o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de Deus, do agrado do Pai, dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos orar rapidamente, só para depois da palavra aqui. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Senhor, obrigado também por essa chuva que cai aqui agora. Senhor, queremos te agradecer pelo nosso dia, Senhor. O Senhor agora possa abrir os nossos corações para que a sua palavra entre, também abrir a nossa mente para que nós possamos entender corretamente o que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Me use para que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quiser, Senhor. Que o Senhor esteja comigo, também esteja aqui com os meus irmãos e que a sua vontade seja feita aqui, que eu possa falar somente aquilo que o Senhor quiser. Obrigado por essa noite, que o Senhor esteja aqui conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos Jesus reunido com seus discípulos e também com a multidão. E como grande parte dos evangelhos, Jesus está ensinando. Sabemos que ele é mestre, então ele estava ensinando o seu povo. Só que uma coisa interessante aqui desse texto é o que vem antes. Antes do texto que nos é conhecido, Jesus está falando da parábola do rico insensato, que eu acredito que também é de grande conhecimento de alguns. Mas nessa parábola, Jesus, no começo dela, ele é questionado sobre herança. Um pai morreu, e aí o filho chega e fala: ó, Senhor, fala para o meu irmão dividir herança comigo. E aí Jesus, então, vai falar sobre essa questão das preocupações de bens, porque é uma preocupação que nós todos temos e que desde aquela época já existia. Nós vemos essa preocupação com os bens, desde sempre. E aí então Jesus, como sempre fala, ele começou essa parábola para dar uma explicação sobre essa questão dos bens para aquele que veio até ele, e também para nós hoje, para aqueles que estavam com ele. E Jesus vai contar essa parábola que um homem era muito rico, tinha uma fazenda, e a fazenda deu muita produção. E aí ele tinha celeiros, mas que não acumulariam tudo aquilo que foi produzido. E aí ele destrói os seus celeiros e constrói constrói celeiros maiores para guardar aquilo que sobraria. Então, Deus vem e fala que ele é insensato. Insensato porque a vida dele seria cobrada uma noite depois. E é interessante que aqui também, no versículo 19 dessa parábola, a gente lê o rico insensato falando, depois que ele vê a safra que deu muita coisa. Versículo 19: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba
e alegres. É interessante que aqui ele fala do comer e do beber que nós vemos na leitura feita aqui no versículo 22 em diante. E ele fica tranquilo. Nós vemos a confiança dele nesses bens. Ele fala, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu vou ficar tranquilo, eu vou ter alegria. Eu estou confiando nesses meus bens que são tão preciosos para mim. E aí Deus fala para ele, insensato, sua vida vai ser pedida amanhã. Você investiu tanto tempo no seu celeiro, você investiu tanto tempo na sua safra, você investiu tanto tempo nas coisas terrenas, se esqueceu do celeste. Você se esqueceu do que é mais importante. Que aqui ele fala no versículo 21, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico perante Deus. E aí nós entramos no texto de hoje, que é o versículo 22 em diante. O versículo 22 nos fala que Jesus, dirigindo aos seus discípulos, acrescentou. É interessante a gente pegar essas palavras para a gente poder entender melhor o que o texto quer nos dizer. Jesus, ele contou então esse antes, que eu acabei de falar, do rico insensato, e acrescentou o que foi dito agora, que é o ensinamento. E aqui o texto que é a hora que Jesus começa a falar, ele pega e fala, portanto, eu lhes digo. Esse portanto também é interessante a gente utilizar. Se a gente for ver a descrição, ver o que significa esse portanto, ela é conclusiva. Ela nos apresenta uma conclusão. Ou seja, Jesus escreveu a parábola e agora ele vai apresentar uma conclusão. Ou seja, ele vai explicar para que nós possamos aplicar na nossa vida. E é aqui que Jesus começa a falar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, vestir. E é aqui que começa então a nossa explicação. Essas coisas que foram nos ditas são coisas que nós nos preocupamos. E vocês já pararam para pensar por que a gente se preocupa com isso? Por que a gente se preocupa em fazer planos? Essa é uma pergunta que eu me fiz enquanto estava estudando. Por que eu faço os planos? Por que eu me preocupo tanto com bens? Exatamente pelo mesmo motivo que o rico insensato fazia. Nós queremos ter o controle da situação. Nós queremos planejar para que quando aquilo saia do caminho, não, eu já planejei, então se der uma saída do caminho, eu sei que está no meu controle. Eu possuo bens o suficiente para que eu me baste mesmo que der errado. É por isso que a gente planeja. É por isso que a gente pensa nessas coisas que nos é descrita aqui, que há 2000 anos as pessoas já pensavam. E essas coisas vêm passando até nós. Nós queremos ter o controle, então, dessa situação e termos em nossa posse, nas nossas posses, essa segurança. Quando, na verdade, não é falso. Porque, ainda que eu planeje, ainda que eu tenha posses, eu posso perder tudo amanhã. Posso perder tudo agora. E aí? O que eu vou fazer? A gente tem a falsa impressão que quanto mais nós temos, mais seguro a gente está. Quanto mais nós planejamos e nos preocupamos com isso, mais seguro a gente está. Isso é falso? Não é verdade? Porque a gente não pode ter a nossa segurança nisso. E é isso que a gente vai ver então mais para frente. Jesus usa o comer, o beber e o se vestir porque são coisas aqui da terra. São coisas terrenas em si só. Comer, beber, são preocupações que todo mundo tem. Porque aqui hoje nós precisamos de comer para viver, nós precisamos de coisas para beber,
nós precisamos nos vestir também. Não precisamos nos vestir, todo mundo não tem essa preocupação em se vestir muito bem. Mas nós precisamos ter algo sobre nós para isso. Então é por isso que Jesus usa essas três coisas. Mas essa não deve ser a nossa prioridade. Essas coisas não devem ser a nossa prioridade. A nossa prioridade, a maior delas, deve ser o que foi falado antes e o que nós lemos aqui, o que é celeste. O nosso relacionamento com Deus. Isso deve ser a nossa prioridade. Se nós não preocupamos com isso, nós seremos igual ao rico, insensato. A nossa vida vai ser pedida algum dia e a gente se preocupou tanto com o que está aqui na terra que o que vier depois a gente não se preocupou. A gente não fez nada para alcançar. Aonde nós podíamos realmente colocar a nossa segurança, a gente não colocou. Aonde a gente podia investir o nosso tempo, a gente não investiu porque a gente estava preocupado construindo nossos celeiros para armazenar mais coisas, para termos a falsa impressão de que nós estamos seguros. Aí o nosso celeiro vai crescendo, mas aí a gente morre. Nossa vida é exigida. E o nosso celeiro celeste? Que tamanho será que está? Será que ele está tão grande quanto o nosso celeiro daqui? Ele deveria ser maior até do que o daqui, porque é lá que está a nossa segurança. Então essa deve ser a nossa prioridade, que é o que está aqui no versículo de número 23. A vida é mais importante do que a comida, o corpo, mais do que as roupas. Será que a gente também tem se preocupado até com outras coisas que não o relacionamento com Deus, que nós vimos que é a prioridade máxima, mas será que nós temos preocupado no nosso relacionamento familiar, que eu acho não tem o que compra? Será que nós temos nos preocupado com o nosso relacionamento com os irmãos, que também não tem o que compra? Ou será que a gente está tão investindo nos nossos bens para que nós possamos ser seguros em nós mesmos, que estamos deixando de lado, primeiramente, o mais importante, o relacionamento com Deus, como eu disse antes, mas deixando de lado a nossa família, deixando de lado os nossos amigos, deixando de lado os nossos irmãos que necessitam de ajuda e que também é falado nessa parte, mais à frente nós veremos. Será que nós temos nos preocupado com isso? Ou os nossos planos, as nossas metas para 2017 envolvem só o meu carro novo, a minha casa nova, a minha faculdade nova, a minha escola nova, o que eu vou ganhar, a roupa nova na vitrine, meu celeiro terreno? Isso é algo que nos leva a pensar nas nossas prioridades, que é o que fala aqui no versículo 23, que Jesus fala que a vida é mais importante do que essas coisas. O que tem sido mais importante na nossa vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia, quando a gente levanta e fala, o que tem sido importante na minha vida? Para que as situações que se apresentem para nós, a gente possa ter essa prioridade. Porque se a gente tem essa lista do que é prioritário, o que é melhor, a gente vai conseguir passar todas as situações da nossa vida. E é isso que fala o versículo 23. Porque se a gente for pensar, independente aqui agora de a pessoa ter família, a pessoa ter amigos, a pessoa ter bens, a pessoa ter até uma crença, a pessoa ter uma religião, o que todos nós temos em comum, todas as pessoas do mundo, o que seria mais importante, independente de escolhas, materialmente falando e aqui, terrenamente falando, que todos nós temos é a vida. Isso é o que nós temos. Todos nós temos.
Então é por isso que aqui Jesus descreve esse exemplo do que deve ser prioritário. Não que a nossa vida tenha que estar acima das coisas de Deus. Porque a gente vê isso também nos outros evangelhos, que Jesus, quando ele fala com os seus seguidores, ele diz: larga tudo, inclusive a sua vida, larga tudo e me segue. Então, aqui não é, então eu vou priorizar a minha vida e aí depois eu priorizo Deus e as outras coisas. É porque, se a gente for parar para pensar, como eu disse, o que todos nós temos aqui na Terra é a vida. Então, se a gente for pensar nesse exemplo, ela tem que ser as prioridades. Então, Jesus está falando aqui para que nós organizemos as nossas prioridades, como eu disse, colocando as coisas celestes acima de qualquer coisa terrena, inclusive até das nossas famílias, nossos amigos, mas nós também temos que organizar essa lista a partir do ponto 1, porque não é só o ponto 1, prioridades está no plural. Nós precisamos 1, 2, 3, 4, organizar elas na ordem correta. Então é isso que está falando aí, e nós vemos que quem nos deu a vida foi o próprio Deus. E se Ele nos deu o que é mais importante, por que Ele não vai colocar comida na minha mesa? Por que Ele não vai me dar o que vestir? Por que Ele não vai me dar o que beber? Ele deu o que é mais importante. Por que eu estou tão preocupado? Nossa, o que eu vou comer hoje? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer o resto do ano? Questão essas coisas materiais. Deus nos deu a vida. Por que Ele não vai dar as outras coisas? Percebem como talvez as nossas prioridades estão tão desorganizadas? É isso então que está falando aí. Entendendo assim, nós podemos fazer sim um planejamento e ter as nossas obrigações. Porque, como eu disse antes, nós temos uma lista de prioridades com vários itens. Então, nós podemos sim fazer uns planejamentos, ter nossas obrigações como pais provedores de sustento, pais que provêm uma estabilidade para o seu lar, como mães, cuidando do lar, cuidando dos seus filhos, sendo auxiliadora do seu marido. Nós podemos ter as nossas responsabilidades e planejamentos de filhos, em honrar o pai e mãe, obedecer e fazer todas essas coisas e ter uma vida normal. Nós podemos sim fazer esses planejamentos. Não estou dizendo aqui para sermos insensatos de uma outra forma, irresponsáveis no sentido de não, eu estou aqui agora, eu vou sentar aqui e Deus vai dar um jeito lá. Vou ficar aqui parado. Não é isso. Novamente, prioridades. Planejar com prioridade. É isso que nós devemos ter em mente, vivendo como Deus quer. E dando honra e glórias a Ele em tudo o que fazemos. E será que nós damos glória a Deus quando nós priorizamos os nossos bens materiais? É isso, então, que está falando aí, para que nós podemos sim planejar, mas com prioridades, entendendo o que tem que estar acima e o que tem que estar nos outros. Sendo assim, Jesus entra em exemplos práticos do que ele estava ensinando até agora, que são os versículos 24, 27 e 28. Observem os corvos. Não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros. Os celeiros mencionados anteriormente. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Versículo 27. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo, aqui o próprio Jesus falando,
que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, ou seja, tem uma vida breve, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Aqui nós vemos algo interessante no versículo 24. Jesus começa a falar dos exemplos práticos e ele usa o exemplo dos corvos. Nós sabemos que na lei judaica, se nós formos ler a parte de Levítico, a parte de Deuteronômio, tinham muitas coisas que os judeus não podiam comer por ser consideradas impuras. E não aves, enfim, animais. E em Levítico 11, 15 e Deuteronômio 14, 14, fala dos corvos. Fala que os corvos eram considerados impuros. Mas Jesus usa o exemplo dos corvos falando, Deus provém alimentos para eles. E nós sabemos que até hoje Deus está provendo alimento para as aves. Que a gente pode ver ave no céu, graças a Deus. Então, se Deus provém alimento para eles, por que não daria a nós? E a gente tem que lembrar aqui também que quando foi necessário, Deus fez até cair realmente alimento do céu. Quando os israelitas estavam caminhando para o deserto, Deus fez cair o maná do céu e o susteve. Eles literalmente não precisaram fazer nada para conseguir esse alimento, nada no sentido de plantar, preparar a terra, colher. Porque Deus tinha um propósito para aquele povo. Deus já tinha planejado o que ia acontecer com eles. Então Deus literalmente fez cair comida do céu e o susteve. Ele fez com o povo israelita exatamente o que ele faz com os corvos lá hoje e fez antes disso e vai fazer até a volta de Jesus Cristo. Se Deus faz assim com os corvos, com as aves, com qualquer animal, por que não faria com a gente? Novamente, nós podemos sim correr atrás disso, desde que com responsabilidade. Deus pode fazer cair maná do céu aqui e agora hoje? Pode. Ele pode tudo. Mas não é isso que ele nos orienta. Nós podemos sim correr atrás. Novamente, prioridades. E também ele usa nos versículos 27 e 28 o exemplo de Salomão. Nós sabemos que Salomão era um homem muito rico. Nós sabemos que Salomão era extremamente conhecido naquela época por todos. Nós sabemos que vinham reis se consultar com ele por conta da sua sabedoria, mas não só pela sua sabedoria, ele também era um homem muito rico. Se tinha uma pessoa que poderia realmente confiar nos seus bens, em tudo que ele tinha, era Salomão. Ele era rico. O templo de Salomão, não esse, né? O da Bíblia, se a gente for ver a construção dele, a quantidade de pedras preciosas, ouro, prata, é extremamente grande para a gente hoje, para eles também. Então, se tinha uma pessoa que poderia se considerar, não, eu tenho, que é meus bens, estou confiando neles, estou confiando em mim, era Salomão. Mas ainda assim Jesus fala que não foi em qualquer época de Salomão. Ele fala que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, um dos lírios do campo. E nós sabemos que Deus que veste os lírios do campo, e nós sabemos as belezas das flores. A gente aqui mais próximo, a gente às vezes vai para Olambra ou vê, né, na internet quão bonitas são as flores realmente. E aqui Jesus fala que Salomão nem no seu ápice de esplendor se vestiu como um lírio. Por que não vai vestir a gente? Ressaltando também que a vida deles é curta. E nós somos também exemplo da criação, assim como essas coisas, as plantas, os animais são.
Mas nós temos um pequeno diferencial, que não é tão pequeno. Em Gênesis 1:27, fala que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. Se Deus dá o que comer, se Deus dá o que vestir para a sua criação, por que a gente tem se preocupado tanto com isso, a ponto de esquecer o nosso relacionamento com Deus? Por que no domingo à noite, às vezes, a gente está tão preocupado com como vai ser a nossa semana, como vai ser a minha segunda-feira, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, eu estou precisando arrumar um emprego, nossa, eu estou precisando disso, nossa, eu estou precisando daquilo, nossa, o que eu vou comer amanhã, nossa, o que eu vou comer a hora que eu sair daqui? A ponto de não enxergar que Deus sustém tudo isso, colocando Ele como prioridade. Deus é onisciente e Ele conhece os nossos problemas e necessidades. E além disso, Jesus ainda ressalta: não tem por que vocês se preocuparem, é inútil. Versículo 25 e versículo 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, e aqui eu digo 1 minuto que seja na sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Jesus deixa abertamente claro que as nossas preocupações quanto ao planejar e quanto ao ter não valem nada. Elas são completamente inúteis. Quando eu era mais novo, e até agora, só que agora menos, porque tenho pensado nisso, quando alguma coisa não dava certo como eu queria, eu ficava com raiva e chorava. Eu era uma pessoa muito chorona, e sou até hoje, mas não por isso. Eu chorava de raiva porque não tinha dado, não tinha saído como eu queria. Nossa, eu tinha que sair do jeito que eu quero. E meus olhos ardiam, ficavam vermelhos. Mas aí, fazendo essa questão, eu fui me perguntar: que inútil que foi eu ficar chorando? No que adiantou eu ficar chorando de raiva porque não deu certo? Não estou de nada. E aqui eu falo, do que adianta a gente se preocupar tanto? Vai acontecer alguma coisa? Não, se eu me preocupar 97%, vou conseguir aqui do meu jeitinho. Vai dar certo, eu vou torcer o braço de Deus, desculpem o termo, mas eu vou fazer a minha vontade sobrepor a de Deus. Não é assim. Não vai adiantar. Não vai dar certo. Não vai dar certo o que eu quero, mas vai dar certo o que Deus quer. Com certeza é infinitamente melhor do que aquilo que a gente quer. E a gente não vai conseguir, então, nada disso, porque às vezes nos falta fé na vontade de Deus, no que Ele quer. A gente quer tanto tanta confiança na gente, que vai faltar, então, essa fé na providência e no sustento do Senhor, que nós acabamos de ver, que Ele provém para os lírios, para as flores, para os corvos. Então Ele vai prover para a gente. Talvez a gente tenha um pouco que praticar esse entendimento e essa fé no sustento e na provisão que Deus tem para a gente. A gente também não pode, nem se a gente for pensar aqui, e eu acho que eu vou ficar um dia, quando eu perder os cabelos, ficar carequinha, eu não vou poder fazer crescer um fio do meu cabelo. Tem tanta gente aí que tenta e gasta dinheiro. Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo. Se não for da vontade de Deus, o que a gente está planejando, o que a gente quer, o que a gente se preocupa, não vai dar certo. Se for da vontade dele, vai dar certo, aí vai dar certo. Mas não é porque eu quero, é porque Ele quer. E é porque Ele sabe que vai dar certo. Então, é isso que a gente tem que entender também. Que a gente não pode fazer o que é pequeno, quanto mais quem dirá o grande. Então é isso que a gente vê aqui. E Jesus fala no versículo 30 que quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Versículo 30.
Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Esses pagãos são os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, eles não criam no Deus verdadeiro. Então, se a gente for realmente pensar aqui, eles não tinham em quem confiar como nós temos. Porque, não, eu creio em Deus, eu sei que Ele vai me suster. O mundo pagão, aqueles que não creem em Deus, realmente, até é compreensível que eles corram atrás dos seus bens e se preocupem com isso. Porque eles não têm ideia na providência de Deus, eles não confiam no seu sustento. Então, realmente, não, eu tenho que correr atrás porque sou eu que tenho que fazer valer a pena. E aí eles correm atrás disso. Mas nós não. Nós não precisamos disso. Um exemplo do que o mundo pagão, o materialismo, os faz pensar. Se imaginem um barco, um navio, e esse navio está afundando. E aí os pagãos, ou o materialismo, diz para eles: você tem que sentar no melhor lugar do navio. E eles correm atrás disso. Mas o navio está afundando. O que vai adiantar? O navio é a nossa vida. Ela vai ter um fim. Nós sabemos disso. Será que eu estou correndo atrás do melhor lugar? Ou será que eu estou cuidando para que quando essa vida se encerrar, eu tenha o meu lugar no céu? Eu me lembro aqui agora do que eu coloquei aqui também, o filme do Titanic. A hora que o navio já bateu, está afundando, o cara lá que eles estão recuando, né? As mulheres e as crianças primeiro. E aí o ruinzão lá, ele pega e tira muito dinheiro do bolso e fala pro cara que está comandando essa troca: ó, arruma um lugar aí, ó, tó, e pega um bolo de dinheiro do bolso e entrega. O cara pega e joga fora. Porque o que é esses bens comparado à vida? Não valem de nada. Não valem de nada. Nós temos que nos preocupar com as nossas prioridades, que é o que eu tenho falado tanto aqui. Contrastando então isso, nós vemos a ver que nós fazemos parte da família de Deus. Ele é o nosso Pai, e um Pai sábio, bondoso, até o terreno faz o que é bom para o filho. Então, por que Deus não vai fazer? A gente vê aqui, tem um versículo que diz que se Deus, que é o Pai Celeste, se nós, ou nós não, né? Vocês, pais, sabem dar boas coisas aos seus filhos, e nós aqui eu acrescento, somos todos pecadores, por que Deus, que é perfeito, não vai dar o que é bom para nós, seus filhos, sustento? É uma coisa a ser pensada. E aqui, Jesus vem no versículo 31 e 32, falando para a gente o que nós devemos fazer em contrariedade com o que o mundo pagão faz. Versículos 31 e 32. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas, que comer, beber e vestir, e todas as nossas necessidades, lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então, Jesus apresenta o materialismo dos pagãos, o que eles correm atrás, e aqui ele apresenta o que nós devemos correr atrás. Busquem, pois, o reino de Deus. Isso que nós devemos correr atrás. Como? Como buscar o reino de Deus? Uma vida de oração, a leitura da palavra, buscando obedecer o que o Senhor tem nos dito, a comunhão, ajudando uns aos outros. É isso que é buscar o reino de Deus, colocando a vontade dele acima da nossa. Prioridades. E assim ele diz que o que é secundário nas nossas devidas prioridades colocadas na ordem, ele, como provedor e Senhor de nossas vidas, vai suprir e acrescentar, nos encorajando ainda que é o pastor, o nosso
grande pastor que vai cuidar de nós. Então, não tem que se preocupar. Ele ainda nos diz que Deus se preocupa em nos dar o reino. E nós sabemos o quanto Ele se preocupa, porque Ele deu Jesus para nos salvar e termos acesso a isso. Então, se Ele se preocupa tanto em nos dar o que é maior do que é o terreno, que tem aqui é pouco. Eu não sou um especialista em economia. Eu posso até fazer parte da área de exatas, mas a questão de economia não entendo muito, não. Mas qualquer um aqui pode saber aonde a gente deve investir o que a gente tem. Se a gente investe naquilo que é certo, aquilo que é eterno, ou se a gente investe no que a gente quiser, que não é eterno, daqui da terra. Nós podemos fazer isso também. Mas depois a gente vai arcar com as consequências, tanto de um quanto de outro. Porque tudo que a gente escolhe tem consequência. Boas e ruins, dependendo daquilo que a gente escolher investir o nosso tempo. Novamente, mais um exemplo, no versículo 23, Jesus nos dá um outro exemplo de contraste entre o que o pagão, o materialista procura e o que nós, como crentes em Cristo, buscando o reino de Deus, devemos fazer. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Deus contrasta novamente. Porque se a gente quer ter confiança no que a gente tem, a gente não vai sair doando para o outro. Porque, logicamente, pensando nesse sentido, se eu tenho confiança no que é meu, eu vou doar o que é meu, eu estou tirando do meu sustento. Então a minha confiança baixou. Então eu não vou doar para o outro que é meu. É meu, eu consegui com o meu suor, eu consegui com a minha plantação. Esse celeiro é meu. E o que vai estar lá dentro dele é meu também. Eu não vou te dar. Você não faz nada. Você nem prepara a terra. Por que eu vou te dar? Mas aqui Jesus nos contrasta, dizendo para que nós ajudemos ao próximo da maneira que for. Da maneira que for. Desde que a gente ajude. Essa também é uma das nossas formas de buscar esse tesouro no céu, que nós sabemos que não há como perder ou ser roubado lá. Em Mateus 6, 19 e 20, nos é falado isso. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque aqui na terra, para essas pessoas e também para nós, uma das preocupações é essa questão de perdermos, de ser destruído, de sermos roubados. Novamente, Jesus está falando, olha, se vocês investirem o que vocês têm no que é celeste, nem assim vocês vão perder. Lá não tem ladrão que vai te roubar. Lá não vai ter traça para destruir o que é seu. Lógico que aqui também, no sentido figurado do que perder também, mas também no sentido real da palavra. Lá não vai ter ladrão. Lá vai ser perfeito. Então é melhor investir no que a gente tem certeza nesse tesouro do céu. E aqui Jesus encerra então, no versículo 34. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E a gente lê isso também em outros lugares. Quando a gente considera algo valioso, a gente investe tempo, a gente investe tudo que a gente tem. Seja o que for, família, amigos, dinheiro, bens, trabalho, a gente investe nisso. Quando a gente tem como prioridade o nosso coração realmente está ligado no que é celeste, a gente vai se preocupar com isso e investir nisso. E é isso que deve ser a nossa postura. Nós temos então que fazer realmente isso. Então, assim a gente vai fazer o certo. Pondo o nosso coração no que é para pôr. Porque não há o que se preocupar. Porque se a gente for parar para pensar, nos casos que a gente se preocupou ao longo da vida, 100% deles Deus resolveu. É óbvio, a gente tem alguns casos que não foram resolvidos ainda, mas Deus vai resolver.
Não tem porque a gente ficar descabelando. Não tem porque a gente ficar preocupadíssimo. Se a gente for pensar, já foram resolvidos. E é uma forma de dar um bom testemunho, porque pessoas podem nos ver nos momentos de crise, nos momentos de preocupações, e a gente, como crentes em Cristo, que Ele vai dar um jeito, Ele está cuidando disso, Ele vai prover e vai suster. Aí as pessoas olham para nós e falam: cara, como assim? Por que você está tranquilo desse jeito? Você está aí perdendo, sei lá, a gente está numa crise, e eu sei que a gente está vivenciando o mesmo momento, porque eu também estou numa crise, a crise é geral. E aí vem a nossa resposta, e aí vem o nosso testemunho. Não, eu sei, a gente está numa crise, mas eu sei mais ainda, eu tenho a certeza de que Deus vai me ajudar. Então, por que eu vou ficar me descabelando com isso? A gente pode sim resolver e tentar resolver, mas fazendo a nossa parte na medida do possível, não além, não nos matando por algo que é daqui, porque a gente pode realmente acabar morrendo e não vai resolver nada, não vai adiantar nada. Igual o rico insensato do celeiro. Então, que a nossa esperança para esse ano de 2017 não se baseie na nossa humanidade caída, mas no nosso Deus, que está sempre cuidando de nós e consertando e redimindo o que parecia não dar mais certo. Essa é uma frase que eu achei muito interessante do Thales, da Presbiteriana. Eu pedi a ele para colocar aqui. Ele escreve textos muito bons, e eu achei que entrou bem no que estava aqui. Que nossa esperança não esteja na gente, porque a gente é caído, a gente é pecador, a gente é falho. Deus não. Deus não é assim. Deus é perfeito. Se Ele redimiu e consertou o que nós humanos erramos lá atrás, dando o pecado entrando, Ele redimiu através de Jesus Cristo, Ele está consertando. E Ele é perfeito nisso. E Ele é perfeito em tudo. Então, que a gente possa pensar nisso, e quando nos planejarmos, termos em vista que Ele pode nos responder, e Ele sempre nos responde, de 3 formas. Ele pode dar uma resposta afirmativa, Ele pode dar uma resposta de espera, e Ele também pode dar uma resposta que para nós possa parecer negativa, mas na verdade não é. Porque Ele está dizendo, eu sei dos seus planos, mas eu tenho um plano bem melhor para você, meu filho. Fica tranquilo. Você não conseguiu agora, mas vai conseguir algo muito melhor, porque eu estou te provendo. Diferente do que você está pensando. Eu sei que não é fácil. Realmente não é fácil tudo isso. É muito mais fácil falar. Certeza disso. Mas que nós possamos realmente entender e colocar nossa esperança em Deus, fazendo a nossa parte sim, planejando a nossa parte sim dentro das prioridades, mas entregando tudo, inclusive as nossas prioridades e planejamentos para Deus, porque Ele vai suster. Eu pedi a eles que tocassem Deus de promessa, porque tem alguns trechos que eu achei muito legal. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. E essa eu acho que foi a parte que mais falou comigo. Seus planos não podem ser frustrados. Os seus planos, não os meus, não os seus, não os nossos. E quando eles estiverem em desacordo, que os planos dele prevaleçam. Isso não é algo para a gente temer, isso é algo para a gente ter esperança. Porque os planos dele são melhores que os nossos. E quando tiver em acordo, perfeito. Mas quando não tiver, que a gente fique tranquilo.
porque os seus planos, os planos de Deus, não podem ser frustrados. E só para terminar, 2 provérbios que resumem tudo isso que eu falei. Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E Provérbios 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, para que eu vou me preocupar? Por que eu vou ficar descabelando na minha primeira pregação? Deus vai falar. Eu tenho certeza que se Ele não quisesse que eu estivesse aqui, Ele ia dar um jeito. Nem que fosse pra Ele. A hora começou a chover, começou a fazer muito barulho, eu falei, ixi, vai dar certo. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Nunca. Fechar os nossos olhos, fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pelo que nós vimos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo seu sustento. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor provém para nós. Muito obrigado porque os seus planos não podem ser frustrados. Isso é impagável. Mesmo quando nós estamos com os nossos planos diferentes dos do Senhor, os planos do Senhor não podem ser frustrados e graças ao Senhor por isso. Porque se eles não vão dar certo, é porque algum motivo tinha. E nós te agradecemos por isso. E que os seus planos, Senhor, se façam presentes na nossa vida. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por tudo que vimos, Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui agora. E se estamos aqui agora é porque o Senhor tem provido. Estamos aqui agora é porque os nossos problemas, Senhor, ficaram para trás e o Senhor conseguiu. Que nós percebemos, Senhor, que o Senhor está acima de qualquer coisa. Obrigado pela nossa comida, pela nossa bebida, Senhor, pelo que nós vestimos, pelas nossas casas, os nossos empregos, Senhor, nosso estudo. Porque o Senhor provém tudo. Nós te agradecemos por isso. Continue a falar ao nosso coração, Senhor. E quando as dificuldades, as preocupações vierem, que elas não passem disso. Que nós possamos relembrar isso e estar no Senhor. Que tudo isso, Senhor, sirva para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso 2017. Que a nossa esperança, nossos planos estejam no Senhor e as nossas prioridades sejam acertadas. Que o Senhor esteja conosco, como tem sempre estado até agora. Às vezes nem nós percebemos, mas o Senhor está. Muito obrigado, Senhor, por isso. Cuide da nossa noite, Senhor, cuide de nós e que nós possamos estar sempre lembrando disso. Obrigado por tudo e obrigado pela nossa vida que o Senhor nos deu também. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.